sobre as águas, não, porque vamos aprender aqui sobre essa lição de a explicação espírita para o fenômeno de Jesus andar sobre as águas, né? E analisar as implicações espirituais desse feito. Então, de uma forma ampla, as ideias principais desse texto são essas, né? Que embora Jesus estivesse vivo, ele estava na carne, né, convivendo com os apóstolos, ele pôde aparecer sobre a água, com uma forma tangível, estando alhures o seu corpo. Isso é uma reflexão, né? A gente vai estudar um pouco aqui as duas formas que se tem sobre essa interpretação de Jesus caminhar sobre as águas, né? Então, a gente estudar um pouquinho sobre isso, né? Uma forma é ele aparecer em espírito, né? De um espírito materializado, caminhando sobre as águas, seu corpo estando distante. E outra forma é ele neutralizar o efeito da gravidade e levitar mesmo, andar sobre as águas, né? Então, são as duas explicações que se tem sobre esse fato de andar sobre as águas, né? E Jesus produziu, e a gente estudou aqui a maioria deles, muitos fenômenos considerados milagres. Inclusive, a segunda parte do livro A Gênese, e ele trata sobre isso. E boa parte desses estudos nossos, ele bebe nessa fonte, né? Então, a Gênese, que é um livro da codificação espírita, a segunda parte fala sobre os milagres e as predições de Jesus, né? Então, sob a ótica do Cristo, ele explica os fenômenos, o que mais ou menos aconteceu sob a lei, e é o que ele está dizendo aqui. Jesus produziu muitos fenômenos, considerados milagres. Hoje, tais prodígios são plenamente explicados pelo Espiritismo. Ou seja, como o Espiritismo revela as leis naturais, boa parte desses fenômenos nos revelando que não aconteceu nenhuma derrogação das leis naturais. É aquilo que a gente sempre diz, né? Está tudo na natureza. Então, não tem nenhum milagre, digamos assim. Milagre, aos olhos da humanidade e aos nossos olhos, é quando a gente não conhece nada que explique aquele fenômeno. A partir do momento que a gente toma conhecimento da revelação de uma lei, que é explicada por esta lei, esse fenômeno deixa de ser milagre. Torna-se uma coisa normal, digamos assim, né? Se a gente tivesse há 30 anos atrás, sei lá, 30 anos mais ou menos, e tendo notícia de que alguém estava falando no outro lado do mundo com um aparelhozinho sem fio, a gente ia achar que era milagre, porque a gente não conhecia a lei da telefonia móvel, da propagação dos sinais, das antenas. Hoje é a coisa mais besta do mundo, né? Então, tudo que a natureza existe está nas leis da natureza, são leis de Deus. E aos poucos a gente vai revelando, né? Então, não houve nenhuma derrogação das leis naturais, nada é sobrenatural. Como a gente passou muito tempo falando, os paranormais são as pessoas que não estão na normalidade. Então, como é que não tinha explicação? Ah, fulano é paranormal, Cátia é paranormal. Por quê? Porque Cátia recebe espírito. Isso é uma paranormalidade. Ela fala com outra língua. Isso é uma não é. Porque a gente não conhecia a linguagem, digamos assim, a lei. A partir do momento que você conhece, a coisa se esclarece. Esse é o grande papel do Espiritismo. Esclarecer, explicar as leis naturais, que até então não podia, porque a gente não tinha base que se assentasse sobre isso, né? Assim, no campo da fenomenologia física ou metapsíquica objetiva, identificamos-lo em plena levitação, caminhando sobre as águas. Isso aqui está no livro Mecanismo da Mediunidade de André Luiz, né? Aí já é outro aspecto, é levitar, é andar sobre as águas um corpo material. A gente vai entrar também nessa seara aqui para a gente estudar um pouco isso, tá? O texto do Evangelho é esse. Está em Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 32. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto se despedia da multidão.
E, despedida a multidão, subiu o monte para orar à parte. Ou seja, Jesus mandou que seus discípulos pegassem o barco e fossem para o outro lado do lago, né? E ele subiu ao monte e foi orar. Foi a um lugar à parte e foi orar. Chegada já à tarde, estava ali só. E o barco já estava no meio do mar. Eles estavam... no episódio Chosen, ele mostra que eles estavam encurtando caminho, né? Eles estavam pregando em determinado lugar, então Pedro arrumou um barco e foram encurtando caminho para retornar à sua cidade pelo mar. E Jesus ficou orando. Foi um pouco isso que foi retratado ali. Pedro estava meio chateado, né? Por causa da história de que a mulher... que não está escrito isso nos evangelhos, né? Então, isso são algumas polêmicas que a gente já mencionou isso, que há, às vezes, saúde, há, às vezes, uma licença poética, que é para poder explicar algumas passagens do evangelho com o toque do roteirista, do autor, que prende, é uma novela, né? Que dá um mote para você entender aquilo ali. Uma forma de mostrar. Mas, assim, Pedro, em vários momentos, foi provado na sua fé. Claro. E mostra que é uma pessoa humana, né? É uma pessoa humana, como nós outros, né? Não eram, os apóstolos não eram almas elevadíssimas, não. Eram pessoas normais, cotidianas, né? Então, isso, a gente se identifica muito com aquilo. Né? Então, chegada à tarde, o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas. Essas seriados são muito importantes, porque quando você vê a figura, você contextualiza a história que você está lendo. Você vê a imagem, né? É uma narrativa. Então, é positivo quando ele se conta essa história, né? É o filme de André Luiz, que vai passar sábado, domingo nos cinemas. Você vê os mensageiros sob o olhar nas telas do cinema. Então, é uma visão diferente do que você está lendo. Ou seja, a informação vai sendo massificada. Quando o autor vai mostrar nas telas do cinema a visão do mundo espiritual, espíritos que estão na carne, André Luiz vai visitar esse espírito, ou seja, a humanidade começa a tornar aquilo ali natural. Quando eu tinha a idade daquelas crianças ali, se falasse de espírito, eu corria. Porque eu tinha medo. Falava de coisa mal assombrada. Hoje em dia as crianças falam de espírito e é normal. Por quê? Porque já está no inconsciente e na maturidade evolutiva da nossa situação esse contexto, né? Então, porque o vento era contrário, ele era açoitado pelas ondas. Mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Aí o camarada diz, não, ele está andando sobre as pedras. Mas não é, ele está caminhando por cima do mar, né? E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma? E gritaram, com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E Jesus disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, ele acalmou o vento somente, né? Então, tranquilo, acalmou o vento. Para aí com esse negócio. Pronto, parou o vento. Então, tem muitas passagens que a gente tem que entender nesse texto do Evangelho, né? 2 fenômenos se destacam no texto, ambos considerados milagrosos. Jesus caminhar sobre as águas e mandar o vento parar. Que homem é esse que conversa com o vento e que manda que ele pare? Que mande que cesse a tempestade, né? Que homem é esse que caminha sobre as águas e não afunda? E que dá poder a um apóstolo para dizer, venha, eu estou aqui, digamos assim, né? Então, em relação ao primeiro fato, caminhar sobre as águas, a gente pode pensar 2 hipóteses.
Primeiro, Jesus andou em espírito sobre as águas, enquanto seu corpo dormia. Está lembrado que ele se afastou e foi para o monte orar? Quando o barco passou por tribulações, ele apareceu andando sobre as águas. Então, a primeira hipótese é que ele dormia, orando, estava à distância, e o seu corpo andou sobre as águas, fora do barco, no local onde for orar. Né? O corpo estava lá e Jesus caminhou aqui. Existe a passagem de Santo Antônio de Pádua, que o corpo dele estava na Itália, e ele foi em Portugal, e ele foi defender o pai em outra cidade, em Lisboa e na Itália. Então, como é isso? Isso é a bicorporeidade, é a capacidade que tem do corpo ficar num canto e o espírito se desdobrar, e do outro lado o perispírito se materializa e defender o pai. Essa é a hipótese que está se colocando aqui. É a bicorporeidade da capacidade do perispírito de Jesus se materializar e atender os discípulos na hora da embarcação estar passando por dificuldade. E a outra hipótese é que ele apenas levitou. Um corpo, como qualquer um de nós, caminhando sobre as águas. Então, ele neutraliza o efeito da gravidade no seu corpo, e seu corpo caminha sobre as águas. Como um corpo na Lua. Vocês já viram um astronauta na Lua? Vê não, mas a imagem vocês já viram. O que é que ele faz? Ele flutua. Por que ele flutua, se é o mesmo corpo que ele tem aqui? É porque na Lua não há o quê? Não há gravidade. Não é aula de física, não. Mas na Lua não há gravidade. Gravidade é essa força que puxa, que atrai uma massa, que nós somos uma massa, e que atrai para o centro da Terra. Então, se você tem 70 quilos, você tem uma massa de 7 quilos, porque você multiplica por 10, que é mais ou menos a gravidade, para produzir o seu peso de 70 quilogramas, que na verdade é a massa vezes a gravidade. Então, a gravidade é 10 para baixo, puxando para baixo. Quando multiplica pela sua massa, você só tem 7. Se você está na Lua, que não tem essa gravidade, essa sua massa flutua. Por isso que está aqui. Então, a levitação é você neutralizar o efeito dessa gravidade. Então, é um pouco isso que está sendo colocado aqui. Né? Então, na Lua eu não sou pesado. Na Lua eu sou até magro. Né? Então, o cara vai dizer, tu é pesado, isso depende de onde, amigo. Depende de onde você está falando. Né? Então, veja bem. Deixa eu explicar, né? Então, acalmar os ventos e tempestades não representava dificuldade para Jesus. Por quê? Porque ele tinha controle sobre os elementos materiais e espirituais do planeta que ele governa. Jesus é o quê? Governador do planeta. Então, ele implementou inúmeras leis. Então, essas leis que atuam sobre o vento, as tempestades, as chuvas, os relâmpagos, ele dominava. Então, ele podia muito bem ordenar que os espíritos que tomam conta disso aí, para um pouquinho, e os espíritos obedecem. Né? Então, nesse aspecto, como a doutrina espírita já explica que os fenômenos naturais são regidos por leis naturais, comandadas por divindades do passado, que a gente imaginava que não estava sob o poder do homem, era um Deus. Deus da chuva, Deus dos ventos, Deus do trovão, Deus das águas. Mas hoje a gente já sabe na doutrina espírita que são espíritos que conduzem e que cuidam dessa fenomenologia. Jesus, o governador, o chefe, poderia ordenar, se para aí um pouquinho, e os fenômenos parariam. Né? O texto evangélico traz também lições relativas ao auxílio e à fé. Aí é onde entra a questão da gente se ater nessas reflexões. O auxílio de Jesus, ou seja, ele está vendo o barco afundando, e muitas vezes nós nos sentimos viajando e o barco afundando, e a gente diz, ei, Jesus, me salva, né? Então, o auxílio do mestre e também a fé, né? Porque Jesus está presente. Venha. Então, muitas vezes, Jesus fala com cada um de nós que estamos nas tribulações dos barcos da vida, e ele diz, vinde a mim,
todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. E acharei repouso para as vossas almas, pois que suave é meu jugo e leve é meu fardo. Então, esse é o convite de Jesus: vinde a mim. Então, é o convite que ele fez a Pedro, é o convite que ele faz a nós. E nós vamos no primeiro momento. Mas no segundo momento, no segundo passo, a nossa fé é rareia, digamos assim. A nossa fé é vacilante. Né? Então, na hora que eu vou dar o segundo passo, vai falar: será que tu está aí mesmo? Aí afunda. Né? Porque a fé é esse sentimento que nos eleva, que neutraliza o peso do nosso psiquismo. A fé nos eleva, porque nos coloca em outra faixa de vibração. Então, muitas vezes, nós fomos carregados durante toda a vida. Durante toda a vida nos ajudou o Senhor. E a gente não percebe. E nas horas da dificuldade é que a gente muitas vezes faz: me ajude. Sim, mas eu já estou te ajudando há tanto tempo. Não me abandone. Sim, mas eu nunca te abandonei. Então, o que é que está faltando muitas vezes na nossa vida? É essa fé. Ir. É a atitude de ir. Né? É essa atitude de dar a mão, é a atitude de pegar e de caminhar. Esse imperativo que Kátia lembra é o pedir, batei e buscai. Né? Pedir, bater e buscai. A gente sempre indo em busca daquelas coisas que a gente tem. Então, esse auxílio nunca nos faltou. Ele sempre esteve presente. O que às vezes rareia, o que às vezes modifica-se, é a nossa fé, que é vacilante, digamos assim, em muitas circunstâncias. Então, são esses episódios que a gente vai observar aqui, né? Então, quanto a caminhar sobre as águas, Allan Kardec considera viáveis as duas possibilidades. A doutrina espírita, codificada pelo senhor Allan Kardec, ele considera tranquilo tanto a aparição quanto a levitação. Exemplos análogos provam que ele nada tem de impossível, nem de miraculoso, pois que se produz sob a ação das leis da natureza. Aquilo que a gente estava falando aqui. Está tudo no conjunto das leis naturais, não é isso? A gente, quando estudava na matemática no primário, fazia o conjunto dos números naturais, não é isso? Então está tudo no conjunto das leis naturais, que podem operar-se de duas maneiras. Aquele texto: embora Jesus estivesse vivo, pôde aparecer sobre a água, com uma forma tangível, estando a alhures o seu corpo. É a hipótese mais provável, ele diz isso na Gênesis. A bicorporeidade, ele materializou-se e caminhou sobre as águas. Fácil é mesmo descobrir-se na narrativa alguns sinais característicos de aparições tangíveis. Né? Por outro lado, também pode ter sucedido que seu corpo fosse sustentado e neutralizado sua gravidade, aquilo que a gente está conversando na história da Lua, né? Pela mesma força fluídica que mantém no espaço uma mesa. A história das mesas girantes. Como é que as mesas giravam? Como é que uma mesa pesada que está aqui eleva-se e gira no ambiente? A gente estudou isso no livro dos médiuns, né? Sem ponto de apoio, idêntico efeito se produz muitas vezes com os corpos humanos. Então, a gente, quando olha isso, esse fenômeno de um corpo se movimentar, ele encontra explicação natural nos seguintes princípios, na Gênese, né? Capítulo 14, item 43. Quando a mesinha aqui, se destaca do solo e flutua no espaço sem um ponto de apoio, ou seja, essa mesa está aqui, ela se levanta e começa a se mexer, a passear aqui no espaço. Isso é o que acontecia no início da codificação, o fenômeno das mesas girantes. A mesa se elevava no espaço e começava a circular, dava uma volta no salão, passeava, vinha, né? Então, o espírito não a ergue com a força de um braço.
O espírito não levanta a mesa com a força do braço, porque ele não tem essa força, porque ele não está na matéria, né? Ele envolve-a e penetra de uma espécie de atmosfera fluídica que neutraliza o efeito da gravitação. Ou seja, ele dá um banho fluídico na mesa e torna aquela mesa fluidificada, digamos assim. Ela está com o efeito da gravidade neutralizado. E nesta hora, como faz o ar com os balões e papagaios. Quando você enche um balão com um gás mais leve do que a atmosfera, ele sobe, não é isso? O fluido que se infiltra na mesa dá-lhe momentaneamente maior leveza específica. É como se você mergulhasse essa mesa numa substância que neutralizasse o fluido que ela carrega. Então, nessa hora, ele neutralizou o efeito da gravidade. E na hora que ele neutraliza esse efeito, quando fica pregada ao solo, ela se acha numa situação análoga à da câmpula pneumática, sobre a qual se faz o vácuo. Ou seja, aquele botãozinho que fica no vácuo, que ele sobe ou desce de acordo com a vontade do pensamento, digamos assim. Não há mais aqui que simples comparações destinadas a mostrar a analogia dos efeitos e não a semelhança absoluta das causas. Então, na hora que ele neutraliza o efeito da gravidade, o espírito pensa, é como se a mesa estivesse viva. Então, ele pensa e faz desloque para ali, desloque para cá, e a mesa obedece ao influxo do pensamento, porque está neutralizada a gravidade, né? Compreende-se depois do que fica dito que não há para o espírito maior dificuldade em arrebatar uma pessoa do que arrebatar uma mesa, transportar um objeto de um lugar para outro ou atirá-lo, seja onde for. Todos esses fenômenos se produzem em virtude da mesma lei. Quando as pancadas de uma mesa são ouvidas em algum lugar, não é que o espírito esteja a bater com a mão ou com qualquer objeto. Ele apenas dirige sobre o ponto de onde vem o ruído um jato de fluido, e este produz o efeito de um choque elétrico. Tão possível lhe é modificar o ruído como a qualquer pessoa modificar os sons produzidos pelo ar. Ou seja, gente, tudo no conjunto das leis naturais. Quando a gente entende, a gente compreende o que está em jogo. Oi. Eu sempre entendi essa história do lendário das águas. Coisa que igual é no mar, igual é na piscina. Aquele pessoal que faz nada sincronizado, já tem um domínio maior, né, sobre o corpo, sobre como subir, como descer. Se nós humanos somos capazes disso, mas não é isso. Aí, Mas veja, boiar sobre as águas, gravidade é a densidade. A densidade da água ela é menor do que o ar, né? Então, ela lhe joga para cima, porque ela neutraliza o efeito da gravidade, né? Então, ajuda você, por exemplo, numa água com mais sal, você boia com mais facilidade. Então, tudo isso tem uma característica, né? Então, no caso aqui, ele neutraliza esse efeito da gravidade. Então, na hora que ele na levitação, ele anda sobre as águas ao influxo do pensamento, independente de estar fazendo algum esforço muscular para se manter mais alto ou mais baixo, é por aí. É porque ele neutraliza o efeito de uma força natural, que é a gravidade. Por que a gente tem esse efeito natural que nos puxa para o centro da Terra? Porque senão a Terra parece aqueles brinquedinhos de criança que você bota ali e fica tudo flutuando. A gente precisa da lei da gravidade para as águas, tudo estar ali sentado na crosta, na superfície. São leis naturais pensadas pelos arquitetos superiores, né? Tudo é pensado, gente, tudo é lei natural. Camada de ozônio, a 30 quilômetros da Terra, tudo filtrar os raios solares, tudo está pensado e planejado. Não tem nada à toa, digamos assim. E a né? cada época, né? E a cada Você momento. falou do celular, que teoria, né? A coisa vai evoluindo, né? Porque nós somos co-criadores, né?
Pergunta. A questão de... É uma dúvida, assim. E daí, totalmente na doutrina espírita, né? Enxergar o uso de seus discípulos a Jesus a caminhar sobre a água, porque eles foram escolhidos, ou qualquer outra pessoa que estivesse passando ali... Qualquer pessoa iria enxergar. Qualquer pessoa iria enxergar. A gente vai entrar aqui, ele vai colocar a diferença de materialização e evidência. Eles não eram videntes. Ali foi... Eu entendi assim, como se eles foram escolhidos, eu sei que todos somos médios, né, mas médios que viam. Né? Então, eles estavam enxergando. Qualquer outra pessoa que passasse por ali não veriam. Veria. Que, inclusive, até no seriado Chosen, um guarda, um centurião, um observador de Roma, ficou olhando assim de longe, vendo o fenômeno. Não sei se aconteceu, de novo, a licença poética, digamos assim, né? Mas, numa materialização, Rita, todo mundo vê. Nas materializações de Peixotinho, todo mundo vê. Materializar é tornar tangível. A gente vai estudar isso aqui. Chico Xavier, nas reuniões dele, dizia a Peixotinho: obrigado, Peixotinho, que você veio para a reunião, porque com você a minha reunião cria vida. Porque Chico tinha uma mediunidade, que ele via os espíritos passeando no salão, no ambiente, mas só quem via era ele, pela mediunidade dele. Com a mediunidade de Peixotinho, de materialização, os espíritos tornavam-se visíveis para todos no salão. Não era apenas materializada. Aí é que tem as duas possibilidades. Ou... Oi? Materializações. Veja, eu acho que parou um pouco, porque não é mais a necessidade da humanidade materializar o espírito, mas espiritualizar a matéria. É o caminho que a gente está caminhando, né? Mas começa de novo a ter uma nova onda. De vez em quando vai aparecer aqui e ali. Por que esses fenômenos aconteciam, Cida? Para mostrar às pessoas de que é verdadeiro e de que é real. Porque Jesus não precisava fazer todos esses milagres que ele fez. Jesus precisava provar o quê e a quem. Mas ele fazia para se cumprir as profecias e para mostrar que ele era o Filho do Homem. E ter a autoridade para as pessoas que não acreditavam que ele estava ali representando a Deus em uma lei maior. Né? Então, esse é o princípio. Então, às vezes, os fenômenos de materialização acontecem para dar razão à nossa razão. Para a gente começar a puxa vida, tem mais alguma coisa. Né? A gente começar a entender e acreditar nessas coisas como naturais. Verônica. Ele tira dele foi você que fez isso. No momento que eu caminhar, por isso que eu falei da história de Pedro. Pedro, que era uma pessoa que ele escolheu, não sem razão, a gente não entende muito isso, porque Pedro era praticador como outro qualquer, mas ele escolheu Pedro como discípulo que iria ter um papel fundamental na obra dele. E ali, naquele momento, era um momento de provação para Pedro. Para mim, tudo aquilo estava planejado. Na nossa vida estava claro que estava. Só que ele cumpriu. Havia um contexto. Havia um contexto. Então, Ele não precisava mudar para o discípulo. Não. Ele faz isso por nós. Ele fez pela humanidade. Meu senhor, como ele mandou parar a tempestade, deixa os outros chegar lá do outro lado do lago, basta ir a tempestade e eles teriam chegado. Veja, é aquilo que a gente estava conversando ontem lá na Mediúnica, Kátia. Eu fico pensando às vezes, puxa vida, Jesus, há 4,6 bilhões de anos, é um espírito superior, puro. Em tese, já estava aposentado do INSS. Porque já tinha atingido a plenitude. Aí chega assim, olha, Jesus, tu vai arrumar uma tarefinha. Tu vai criar um planeta, vai organizar o planeta todinho, vai criar as condições de vida, depois vai receber um bocado de gente, depois vai ensinar o povo a lei de amor, vai ensinar o povo a
vai mandar um bocado de missionário, depois vai ficar tomando conta desse rebanho. Aí o cara olha assim, eu vou sair da minha aposentadoria, hein, João? Eu vou sair da minha aposentadoria, deixar de fazer o que eu estou fazendo, para pegar uma nebulosa do Sol, organizar os elementos da natureza, administrar os fenômenos naturais, criar as formas humanas, criar os animais, organizar as leis, depois criar um bocado de gente, depois dizer, vou lá e o povo te crucificar. O cara diz, eu vou fazer isso. Mas qual é a característica disso? É que espírito superior auxilia os que ficaram para trás. Essa é a grande lição. Então, na vida da gente, todas as vezes que a gente se sentir sobrecarregado, porque está tendo que ajudar alguém, é o nosso papel. O papel de quem vai na frente é ajudar quem ficou atrás. Então, tudo isso ele fez por amor à humanidade, que ele criou as condições da gente seguir. Então, são reflexões, né? Mas vamos voltar aqui, né? Vamos. Todas as pessoas assim, pense em Jesus e haja como ele agiu. Tá longe, né? Mas a gente tem que ter o farol, né? A nos guiar, né? Vamos considerar, primeiramente, que o surgimento do Cristo junto aos apóstolos, no momento em que o barco era açoitado pelas ondas, como uma aparição tangível. É isso aí, tangível. Tais aparições se assemelham muito às materializações de espíritos, diferindo, entretanto, destas por serem mais fluídicas ou vaporosas. A aparição de espírito é mais fluídica e mais vaporosa. Quem diz que viu um espírito, raramente vê um espírito nítido, como a gente está vendo uns aos outros. Vê um vulto, vê uma passagem, vê uma sombra. Essa é uma aparição. A ciência costuma classificá-las como alucinações. Não, isso é uma alucinação. Você está tomando muito remédio. Então você está vendo coisa, digamos assim. Né? Os que não admitem o mundo incorpóreo, os que não admitem o mundo espiritual e invisível, julgam tudo explicar com a palavra alucinação. Quando você não tem explicação para nada, você diz é uma alucinação. Ou então você diz é sobrenatural, é paranormal. Você não tem como explicar. Você não conhece, então você coloca no rol das coisas desconhecidas, digamos assim, né? Toda gente conhece a definição desta palavra. Ela exprime o erro, a ilusão de uma pessoa que julga ter percepções que realmente não tem. Origina-se do latim alucinare, errar, que vem de ad lucem. Mas que saibamos, os sábios ainda não apresentaram a razão fisiológica desse fato. Né? Então, não sabe o que é. Aí criou uma palavra para dizer, bicho, é isso aí. Na linguagem comum, as aparições são genericamente denominadas fantasmas. As aparições propriamente ditas se dão quando o vidente se acha em estado de vigília e no gozo da plena e inteira liberdade de suas faculdades. Acaba estar acordado e vendo as coisas acontecer. Né? Apresentam-se, em geral, sob uma forma vaporosa e diáfana, às vezes vaga e imprecisa. A princípio, é quase sempre uma claridade esbranquiçada, cujos contornos, pouco a pouco, se vão desenhando. De outras vezes, as formas se mostram nitidamente acentuadas, distinguindo-se os menores traços da fisionomia, a ponto de se tornar possível fazer-se da aparição uma descrição completa. Podendo tomar todas as aparências, o espírito se apresenta sob a que melhor o faça reconhecível, se tal é o seu desejo. Ele escolhe o formato que ele quer apresentar-se. Né? Coisa interessante é que, salvo em circunstâncias especiais, as partes menos acentuadas são os membros inferiores. Normalmente, numa aparição, você não vê o espírito andando, você não vê os pés do espírito, né? Enquanto que a cabeça, o tronco e os braços e as mãos são sempre claramente desenhados. Daí vem que quase nunca são vistos a andar, mas a deslizar como sombra. Você vê normalmente o espírito flutuando, digamos assim. Né? Os espíritos superiores têm uma figura bela, nobre e serena, os mais inferiores denotam alguma coisa de feroz e bestiais. E são as aparições. É como narram os médiuns, aí é médium, que tem a capacidade de ver espíritos. Aí é médium, aí é uma aparição.
Oi, diga aí. Desculpa, tem uma dúvida. Diga. Porque, assim, já sabe da história, a gente já conversou sobre isso. Minha mãe, quando estava já na palavra, né? Ela viu as coisas. Ela, de fato, estava vendo que ela disse, ela viu meu pai, o avô dela, o meu pai, né? Cadê gente? Ela viu, né? Era inversão, a gente percebia perfeitamente. Quando ela ainda estava em pedaço, ela estava assim, deixa eu ver, eu ficava pensando, né? Aí ela estava vendo em forma ou não? Tá. Estava, né? Estava vendo sim o meu pai, estava vendo sim o avô dela, o pai dela. Veja, nós somos espíritos. Sim. Estamos encarnados. Enquanto estamos encarnados, nós temos um elemento intermediário chamado perispírito, que é quem liga o corpo ao espírito. A força que esse elemento está ligado um ao outro, a força que prende o espírito, o perispírito ao corpo, é a força do fluido vital. Então, quanto mais vivo você está, ou seja, quanto mais energia você tem no seu corpo, mais preso está o seu perispírito. E menos capacidade você tem de visualizar as coisas de uma outra dimensão, que é a dimensão do mundo espiritual. A menos que você tenha uma faculdade especial, mediunidade, para enxergar também as coisas do mundo espiritual. As pessoas que não têm essa faculdade, quando estão dormindo, se desprendem. O perispírito se desprende do corpo e passa a viver no mundo espiritual, a enxergar o mundo espiritual. Este pode trazer as impressões do mundo espiritual e trazê-las para refletir no seu cérebro material. São os que se lembram dos sonhos. Eu vi isso, eu fiz aquilo, eu estava ali, eu estava acolá. E tem uns que não se lembram. Tem uns que lembram, mas não sabem traduzir o que era que ele viu no mundo espiritual, no mundo material. Aí ele cria um sentido figurado. Às vezes você sonha um negócio diferente, porque você não tem palavras para exprimir. Quando existe uma pessoa que está próximo de desencarnar, o fluido vital que prende o perispírito ao corpo físico, ele começa a se soltar. Então, os laços que prendem o perispírito são mais rotos. Então, é como se ele vivesse permanentemente no estado de emancipação, a emancipação da alma. Então, ele está lá, ele está cá. Quando ele está cá, ele vê a matéria. Quando ele está lá, ele vê o mundo espiritual. E quando ele está nesse transe, que é o estágio que os médios ficam, ele vê os dois mundos. E muitas vezes é comum numa reunião mediúnica, o médium em transe dizer, eu estou vendo aqui um espírito assim, assim, assado, fazendo isso, aquilo outro. O médium está vendo com o seu perispírito, porque ele está em transe, desdobrado, enxergando o mundo espiritual. É o que acontece numa pessoa que está com os laços fluídicos mais rotos, porque são carentes os fluidos vitais. É isso que acontece das pessoas em estágio de letargia, em coma, alguma coisa desse tipo, falarem que estão vendo parentes, amigos, que estão presentes ali naquele ambiente, que uma pessoa normal não vê, porque não tem a faculdade normal. Era muito visível. Para mim, lógico, É. mas para mim era visível que ela já não estava mais tanto conosco, estava muito mais lá no outro, e assim, tudo normal. Era visível. É tudo normal. Mas era visível nela, porque ela estava vendo. É tudo normal. Então, isso tudo está no contexto das leis naturais. É, de novo, dizendo o que eu disse no começo. A doutrina espírita vem revelar todas essas leis que fazem parte da nossa vida. É simples assim, né? Materializações e aparições são fenômenos mediúnicos diversos, raramente confundíveis. Materialização é o fenômeno pelo qual os espíritos se corporificam, tornando-se visível a quantos estiverem no local das sessões. Todo mundo vê.
Não é preciso ser médium para ver o espírito materializado. Materializando-se, corporificando-se, pode o espírito ser visto, sentido e tocado. Podemos abraçá-lo, sentir-lhe o calor da temperatura, ouvir-lhes as pulsações do coração e com ele conversar naturalmente. Esse é o espírito materializado. A aparição é o fenômeno pelo qual o espírito é apenas visto por quem tem vidência, médium de vidência. A materialização é um fenômeno objetivo, tangível, palpável. A aparição é um fenômeno subjetivo, apenas pertinente aos médios. Oi, diga aí, Amanda. O espírito, ele pode se materializar. E você nem sabe que ele é espírito. Ele passa aqui, conversar com você. Você pensa que é uma pessoa normal. Como o Baldo via, conversava com ele. Mas só que o Baldo via. Mas ele estava vendo uma pessoa. Ele até discutia. Quando ele entrou no trabalho público. Ele discutia. Não, ele estava aqui, falou comigo, não veio aqui. Pode passar aqui. Mas no trabalho de Divaldo, só quem via era ele. Por isso que pensavam que ele era doido. Ele estava no balcão de uma repartição, levantava para atender uma pessoa. Aí ficava conversando com a pessoa, normalmente. E o povo assim. Aí foi que uma amiga dele entendeu a faculdade que ele tinha e quando chegava uma pessoa de verdade, é que ela fazia assim. Aí ele ia atender. Quando os outros não via, só quem via era ele não ia. O espírito chegava no balcão para ser atendido, mas ele não ia. Peixotinho era militar. Quando ele entrava no momento do dormitório, todas as camas estavam ocupadas. O que ele fazia? Ficava quieto no canto dele, esperando a explicar a um amigo para indicar uma cama vazia para ele deitar, para ele não deitar em cima de ninguém. Ele entrava no bonde, o bonde todo ocupado. Ele ficava em pé, porque ele tinha receio de sentar no colo de alguém. Porque para ele estava tudo ocupado. Porque a visão dele, ele via como quem está vendo todo mundo aqui. Complicado, né? Por isso que Divaldo tentou se suicidar, né? As irmãs se suicidaram, porque aí foi que a irmã apareceu para ele e fez, não, faço não. E quando não tinha explicações como tem hoje, né? Bom, a aparição é fenômeno pelo qual o espírito é visto apenas por quem tem evidência. A materialização é um fenômeno objetivo e a aparição é um fenômeno subjetivo. A aparição do Cristo pode também ser considerada uma levitação. Nesta situação, imaginamos que o Cristo, percebendo à distância o perigo que os apóstolos enfrentavam, dentro de um barco no mar da Galileia, forma usual de referir-se ao lago de Genezaré, era o lago de Genezaré, ou mar da Galileia, ou Tiberíades, se deslocou até onde eles se encontravam, levitando ou volitando. Às vezes eu me lembrava de sonho, eu passando por cima de prédio. Eu ia assim, aí passava por cima do prédio, eu acordava assim, abestalhado. Como é isso? Eu às vezes me lembrava disso. Eu estava passeando aí, subia, passava por cima do prédio, passava por cima da fiação, brincando, uma criança brincando. Raramente eu me lembro desse sonho, mas teve um momento na minha vida que eu lembrava com muita frequência disso. Quando acordava assim, puxa vida, e achava aquilo uma coisa tão natural, como se eu estivesse fazendo aquilo. Como é que eu fiz isso? Né? Brincando de super-homem, né? Ia passando por cima dos prédios. Levitação é o fenômeno pelo qual pessoas, animais ou coisas erguem-se do solo, elevando-se no ar, a pequenas ou consideráveis alturas, com eventuais deslocamentos, sem evidente causa física. Há casos em que a pessoa ou o objeto levitado vai até o teto ou paira sobre as copas das árvores ou sobre a crista de monte. Não só a literatura espírita, mas também a Bíblia e o próprio agiológico da Igreja Católica narram casos de médiuns, profetas e santos que se elevaram no ar ou levitaram em ambientes fechados, templos e ao ar livre. Ou seja, são fenômenos que fazem parte da conta das coisas naturais, né? Eram os paranormais que faziam isso, né? As sessões sentavam uma pessoa na cadeira
e as pessoas levantavam essa cadeira, porque com o poder fluídico ele neutralizava a gravidade daquele corpo, né? Por aí. É natural que os discípulos se assustassem com o surgimento inesperado do Cristo, ainda mais deslizando sobre as águas, mesmo que tivessem presenciado inúmeros prodígios realizados por Jesus. Tiveram medo e pensaram, no primeiro momento, que era um fantasma. Obrigado, meu irmão. Cuja aparência lembrava o seu mestre. Foi por esse motivo que Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ir contigo por cima das águas. E o Senhor responde prontamente: vem. A dúvida é um sentimento atroz que nos lança numa situação de conflito íntimo. Neste sentido, afirmava o apóstolo Tiago em sua epístola, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para a outra parte, né? A dúvida no plano externo pode auxiliar a experimentação nesse ou naquele setor do progresso material. Ou seja, faz parte do experimento científico testar os modelos, né? É isso ou é aquilo? Duvida que isso funcione e testa outro. Então, a dúvida, do ponto de vista experimental, faz parte de você descobrir as leis. Mas a hesitação do mundo íntimo é o dissolvente de nossas melhores energias. Quem duvida de si próprio perturba o auxílio divino em si mesmo. Ninguém pode ajudar aquele que se desajuda. Está Emmanuel aí nos falando no capítulo 165 do livro Fonte Viva. Não duvides, a hesitação do mundo íntimo é o dissolvente de nossas melhores energias. A gente fica angustiado, não sabe para onde vai, né? Então, quem duvida de si próprio, a gente muitas vezes acha que não tem a capacidade de fazer alguma coisa. Perturba o auxílio divino, querem ajudar, mas a gente bloqueia o auxílio que vem do alto. Ninguém pode ajudar aquele que não se ajuda, né? Então, isso é muito significativo para a gente entender quando o Cristo nos chama, venha, e a gente tem uma fé vacilante, né? Confiando e desconfiando, Pedro atendeu, de certa forma, a solicitação do mestre de ir até ele, andando sobre as águas. Entretanto, a dúvida foi maior que a confiança. Por isso ele começou a afundar nas águas do lago de Genezaré. É possível que ele tenha faltado a fé, não no mestre, mas em si próprio. Façamos dentro de nós o silêncio preciso, emudecendo qualquer indisciplina mental. Sintonizemos o coração em ponto certo, ou melhor, liguemos o pensamento para a infinita sabedoria, tendo cuidado imprescindível para que a estática de nossas paixões e sensações não interfira com a recepção da bênção que nos advirá da divina bondade. Ou seja, muitas vezes a gente bloqueia o auxílio que vem do alto. O influxo divino nos atinge e a nossa angústia, a nossa dúvida, bloqueia tudo isso aí, como ele está dizendo aqui. A estática de nossas paixões e sensações não interfira com a recepção da bênção que nos advirá da divina bondade, né? Os versículos, está lá em Emmanuel, no livro Confiemos, né? No capítulo Confiemos, no livro Segue-me. Os versículos 29, 30 e 31 indicam que Pedro conseguiu manter-se sobre as águas afundando. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Tal apontamento
fornece inequívocas lições que devem ser refletidas mais profundamente. Então, vamos refletir nesse texto final, quando ele nos diz e serve para todos nós essa lição 40 do livro Caminho, Verdade e Vida, em tempos tão atribulados que hoje a gente está sob as tormentas dos barcos de nossa vida. Não é verdade? Tempo de confiança. Falo para mim, falo para cada um de vocês. É tempo de confiança. E disse-lhes: onde está a vossa fé? A tempestade estabelecera a perturbação no ânimo dos discípulos mais fortes. Mesmo os discípulos mais fortes temeram a tempestade, o açoite das ondas, os ventos fortes, o desequilíbrio. Desorientados ante a fúria dos elementos, socorrem-se de Jesus em altos brados. Atende-os o mestre, mas pergunta depois: onde está a vossa fé? O quadro sugere ponderações de vasto alcance. A interrogação de Jesus indica claramente a necessidade da manutenção da confiança quando tudo parece obscuro e perdido. Em tais circunstâncias, surge a ocasião da fé, no tempo que lhe é próprio. Se há ensejo para trabalho e descanso, plantio e colheita, revelar-se-á igualmente a confiança na hora adequada. Ninguém exercitará otimismo quando todas as conjugações e situações se conjugam para o bem-estar. É difícil demonstrar-se amizade nos momentos felizes. Aguarde os discípulos, naturalmente, oportunidades de luta maior, em que necessitarão aplicar mais extensa e intensivamente os ensinos do Senhor. Sem isso, seria impossível aferir valores. Na atualidade dolorosa, inúmeros companheiros invocam a cooperação direta do Cristo. E o socorro vem sempre, porque é infinita a misericórdia celestial. Mas, vencida a dificuldade, esperem a indagação. Onde está a vossa fé? E outros obstáculos sobrevirão, até que o discípulo aprenda a dominar-se, a educar-se e a vencer serenamente com as lições recebidas. Então, meus irmãos, os tempos são desafiadores. Estamos todos viajando nessa embarcação na nave Terra, mas a gente não pode perder a confiança no timoneiro. Em momento algum ele abandonou a embarcação. Em momento algum ele deixou de observar-nos à distância o caminho que estávamos fazendo. Em momento algum ele deixou de estender a mão. Então é tempo de confiança, é tempo de mostrarmos essa fé e testar, digamos assim, aferir os valores que já conquistamos. É tempo de aferir valores. Estamos no mundo de provas e de expiações. Como dizia Peixotinho, espiemos com educação e passemos nas provas com notas boas. É isso que a gente está fazendo aqui, aferindo os valores que nós já conquistamos, né? Então, importa destacar o cuidado e o amor do Cristo. Importa destacar o cuidado e o amor do Cristo, auxiliando a cada um de seus discípulos em dois momentos específicos citados no texto em estudo. Primeiro, quando percebeu a agitação das águas, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. À quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Jesus cuida e nos ama, percebeu a agitação das águas e foi ao nosso encontro.
Segundo, quando evitou que Pedro se afogasse. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Então, meus irmãos, na verdade, o Mestre está sempre presente quando precisamos de seu auxílio. É bom não se esquecer, não é? Então, pode chorar, pode. A gente tem que entender que Jesus é o farol de nossas vidas. Então, é tempo de confiança, é tempo de saber que Ele está presente, sempre nos confortando, dirigindo o caminho. Então, que a gente não perca jamais essa referência, né? Ele está sempre presente em nossas vidas. Não tenhamos dúvida nenhuma disso. É como diz aquela passagem do Evangelho. Até aqui nos ajudou o Senhor. Não é agora que Ele vai nos abandonar, né? Então, que a gente fique com Ele, que a gente siga com Ele e que a gente caminhe para Ele, hoje e sempre, né? Vamos ficar por aqui.